Amém? É um desafio congregar. É um desafio estar aqui hoje. É um desafio. Amém? Às vezes você enfrentou dificuldade para estar aqui hoje. Às vezes você enfrentou o cansaço, o desânimo, o esgotamento, o sono. Mas aqui você está. Então não vamos perder a oportunidade de fazer um culto lindo a Jesus. Amém? A começar com uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Só Ele é o Rei da glória. Senhor poderoso. A Ele seja o louvor, a adoração pelos séculos dos séculos. Amém. Você pode aplaudir durante o culto, tá? A Jesus, amém? Como é bom a gente estar junto para adorar o Senhor, celebrar ao Senhor. Eu fico pensando quantas pessoas queriam estar aqui, mas não conseguem. Quantas pessoas não têm essa presença? Alguém foi tocado na hora da adoração? Deixa eu só saber aqui. Nem todos são tocados, não tem problema. Mas até o final do culto você sai tocado. Esse toque que a gente recebe do Espírito Santo, nem todo mundo tem. Então vamos dar valor a esse toque, a essa presença. Amém? A presença de Deus já está aqui. Isso é tremendo. Ele diz, aonde tiver 2 ou 3 reunidos, lá eu estou. Ele está aqui. Amém? Como diz aquele corinho, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Ele está aqui. Agora nós precisamos que o Senhor se manifeste nessa noite. Amém? Que Ele venha com a sua glória, com o seu poder. E a glória de Deus, querido, ela trabalha em nós. A glória de Deus nos transforma. Amém? Vamos pedir para que a glória de Deus venha sobre nós nessa noite. Amém? Feche os seus olhos. Diga, Senhor, eu quero ver a tua glória. Diga, é a tua oração agora. Não repita a minha. Faça a sua oração. Diga, Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua face. Eu quero ser impactado pelo Senhor. Aleluia. Peça, continua pedindo. Não é para assistir não, irmão. É para falar com Deus. Diga, Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua face. Aleluia. Nós queremos essa noite, Deus. Nós queremos ser tocados, nós queremos ser impactados pelo Senhor. Tira do nosso meio, Senhor, toda a frieza, todo o desânimo, todo o cansaço, Senhor, e nos leva a voar nas asas da tua glória, em nome de Jesus. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem vento sul, vem vento norte, e assopra sobre nós nessa noite. Vem Espírito Santo, incendeia os nossos corações. Incendeia-nos, Espírito Santo. Incendeia-nos, Espírito Santo. Toca no coração agora. Toca no coração desse teu filho, dessa tua filha agora. Que ele seja cheio da unção, cheio da glória do Senhor. Oh, renova, Deus. Renova o vaso, Senhor. Renova, Senhor, e coloca nele uma unção nova, uma unção fresca, Deus. E que ele transborde no Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos como um dínamo, amém? Não pare. Vamos como um dínamo ativar a glória de Deus nessa noite. Não seja espectador. Amém? Eu durante muito tempo da minha vida cristã fui espectador. Eu gostava de ver. Eu gostava de ver as pessoas na unção. Não, querido, não queira ser espectador. Entre no mover. Entre no rio que flui. Amém? Aleluia. Deus quer falar conosco aqui hoje. Deus tem dado uma série de palavras sobre crescimento espiritual. Eu tento fugir. Eu garanto para você que eu tento fugir. Mas Deus quer nos ensinar. Deus quer que nós cresçamos em sua presença. Amém? Querido, existe 2 tipos de crente. Existe o crente alienado, que você dá comida para ele só para manter ele no cabresto. Existe aquele crente que você dá para ele ferramenta para ele crescer na presença de Deus, para que ele desfrute do melhor de Deus. Amém? Para que ele entenda que ele não é qualquer um,
mas ele é alguém diante do reino de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 1. Está lá no Novo Testamento. Gálatas capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Essa trilha é aquela do Hillsong? Já enjoei já. Depois vocês trocam para mim. Você tique-tique, tá? Amém? Vamos colocar de pé. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Todos acharam? Amém? Amém. Não dorme não, irmão. Amém? Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém? Senhor, mais uma vez nós pedimos, fale conosco, ministre a tua palavra nessa noite, traga uma revelação fresca, nova. Senhor, que a tua palavra venha a ser aplicada em cada coração, Senhor, de maneira individual, Senhor, da maneira que a sua palavra é, Senhor. Que essa rema seja uma rema nova no coração dos teus filhos, Deus, em nome de Jesus, amém. Sentai-vos. Herança. Diga assim comigo: herança. Pensa numa palavrinha difícil da gente compreender. Não, pastor, eu sei o que é herança. Não. O significado da palavra a gente até sabe. Eu estou falando no modo geral. Mas a gente não tem muito impacto com essa palavra. A gente é um povo que, na sua maioria, não tem herança. Eu particularmente tive herança do pai do vô. Tinha herança por parte do pai, mas não chegou em mim, irmãos. Acabaram antes de chegar. E isso é a maioria do nosso povo. Eu não vou pedir aqui para você levantar a mão se você tem herança, porque senão vai que alguém, Mas a maioria não tiver herança, não tem herança, e sabe que se seu pai morrer, ou sua mãe morrer, você também não recebe um centavo. Então a palavra herança para a gente não causa muito impacto, porque a palavra herança para nós, na verdade, causa, estou falando para nós da maioria, tá? Às vezes você tem uma herança muito gorda para receber, amém, fique em paz. Se quiser compartilhar com os irmãos, amém também. Porque às vezes a unção transborda e toca a minha vida, fica à vontade. Então, querido, a gente tem revolta dessa palavra, porque a gente fica sabendo dos negócios, daqueles negócios de filme. A pessoa está lá, uma vida sofrida, e de repente descobre que tinha um tio que não tinha filho, e você é o único da família, e alguém, um advogado te liga e diz: olha, você tinha um tio. Eu não sabia. Você tinha um tio milionário, bilionário, e ele veio a falecer, e você precisa vir aqui assinar os papéis, porque você é o único herdeiro.
A gente vê isso nos filmes de Hollywood e a gente fica impressionado, e a gente olha pra gente e fala: puxa vida, isso não vai acontecer comigo nunca, porque não tem ninguém, eu conheço todo mundo na minha casa eu conheço. Então a palavra herança pra gente não tem muito impacto, mas deveria. A Bíblia fala aqui sobre filho e pai, fala sobre herdar aquilo que o pai deixou. Aí a palavra de Deus, o apóstolo Paulo começa a trazer para a gente uma linguagem do direito. E ele começa a dar um exemplo, que uma criança, enquanto ela não atingir a idade determinada pelo pai, ele está usando como exemplo aqui a lei da época. A nossa lei diz que a partir dos 18 anos, se o pai morrer, a criança, o adolescente jovem, tem direito à herança automático. Mas nessa época o pai determinava um tempo para o filho receber herança, e nem sempre precisaria morrer. Olha que gostoso. E aí ele diz: olha, uma criança, uma pessoa que enquanto não atingir o determinado momento que foi determinado pelo pai, ela é dona de tudo, mas não tem nada. E aí o apóstolo Paulo diz: assim somos nós. Nós somos herdeiros de Deus. Amém? Olha para a pessoa tentar dizer assim: você é herdeiro de Deus. Antes de falar sobre receber, a gente precisa falar o que é herança. Em Romanos, eu gostaria que você abrisse comigo. Romanos 8. Volta um pouquinho a sua Bíblia. Volte 2 livros, no terceiro para trás. Romanos 8, versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. É o mesmo apóstolo Paulo, ele está falando da mesma coisa. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí ele diz aqui no 17, aqui é o que está diferente do outro texto da de Gálatas. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém? Diga assim comigo: co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiro é igual cooperador, é aquele que está com alguém. Tudo aquilo que Jesus tem, eu tenho também. Co-herdeiro com Jesus, tudo aquilo. Imagina não, lembre da trajetória de Jesus. Quando faltava, cadê? Coloca aquela trilha que estava lá mesmo. Coloca aquela outra. E aí, irmãos, quando aquilo que Jesus fazia, por exemplo, quando ele chegou na multiplicação de pães e peixes, quando não tinha nada, ele multiplicou. Não era assim? Quando não tinha vida, ele fazia ter. A Bíblia diz que tudo aquilo que Jesus é, eu sou. Pastor, como Jesus tinha um acesso livre ao céu, eu também tenho. Isso é direito. Amém? Isso é herança. Amém? Isso é a nossa herança. Tudo que Jesus é, eu sou também. Tudo que Jesus tem, eu tenho também. Somos assim. Em nível de direito, somos como Jesus. Em nível de direito. Pastor, mas a santidade, esquece isso. Em nível de direito, você é como Jesus. Agora tem um tempo determinado para você receber sua herança. Porque, irmãos, se nós somos como Cristo, como que era para nós estarmos? Como que era? Se nós somos a mesma coisa que Jesus, mas não é verdade. Nós vemos uma igreja que tem dificuldades, que tem dores, que tem enfermidades. Eu estou falando de alma. Que tem muitas coisas, passa por lutas, que muitas vezes
lutas fáceis de transpor, mas não consegue transpor. E por que nós não recebemos? Se nós somos a mesma coisa. Porque tem um tempo. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. E o Pai estipula esse tempo. E sabe que muitas vezes a gente não alcança esse tempo? Porque a gente fica preso a algumas coisas. Por exemplo, graças a Deus, desde a Reforma Protestante, nós aprendemos que tudo é pela fé e não pelas obras. Essa foi a maior conquista da Reforma. Entendemos que, além da salvação universal, entendemos que é pela fé e não por obra. E a Bíblia, ela é bem clara com isso. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Amém? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago fala, se nós pedirmos com fé e nada duvidando, porque se alguém duvida, não acha que vai receber alguma coisa. Recebereis. A palavra de Deus nos fala que tudo nos depósitos da graça de Deus é conquistado pela fé. E nós então focamos a fé. Tudo é fé. Você vai orar com alguém e você fala, você tem fé? Isso é uma coisa que os pastores fazem, viu? Eu vou orar com você, se você tiver fé. Não, ué. Meu Jesus curava até quando a pessoa não tinha fé. Isso aí é para jogar a culpa para a pessoa. Eu vou orar para ressuscitar, mas não ressuscitar porque o morto não tinha fé. Mas existem coisas em Deus que não requer somente fé. É aqui que entra a questão. Porque a gente, irmãos, temos o costume de generalizar tudo. Fé, 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 fé. Eu cantava um corinho aqui na igreja e falava assim, eu tenho fé. Fé, fé, fé em Jesus de Nazaré. A gente é fé. E a igreja cresceu nisso. Por isso que eu falei, é uma conquista da Reforma. E nós voltamos para a palavra. Não é obras, é fé. Então tem que crer. E quando alguém está com enfermidade, a gente tem que crer, irmão. Tem que ter fé, irmão. Quando o filho da irmã está nas drogas, irmã, tenha fé. Mas a Bíblia nos ensina que há necessidade, muitas vezes, de outras coisas. Por exemplo, Hebreus capítulo 6, quiserem colocar aqui para mim, versículo 12, capítulo 6, versículo 12, diz que tem que ter fé e perseverança para alcançar a promessa. E uma tradução diz longanimidade. Tem que ter espera, fé e espera. Você está vendo como que não é só fé? Fé, mas também perseverança. Para conquistar a promessa, fé e perseverança, não é só fé. Outro texto diz, esse eu vou abrir com os irmãos, 2 Pedro. Abra comigo, por favor. Vocês estão aí ainda? Está depois de Tiago. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, todo mundo achou aí? Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, faz com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fé associada a outras coisas. Então nem tudo no reino de Deus é conquistado pela fé. A fé, ela é necessária, mas é preciso algumas outras coisas. Amém, querido?
O que nós precisamos? Se nós temos fé, o que nós precisamos para receber herança? Aqui entra aquilo que Deus quer falar conosco. Entra maturidade. Amém? Diga assim para a pessoa, não é só fé. Há necessidade de maturidade. Tem gente que tem fé. A Bíblia diz assim, se tiver de fé, dirá esse monte, sai daqui e precipita-te do mar. Mas a fé sozinha não te faz entrar na herança. A Bíblia diz em Gálatas que a criança, um menino, fala de maturidade. Ele é dono, mas ele não consegue ter nada, porque ele é imaturo. A imaturidade, a falta de crescimento, nos impede de alcançarmos a plenitude do reino de Deus. Ah, pastor, a nossa herança é o santuário de Deus, é o Israel celestial. Não. A Bíblia diz que o filho é herdeiro, e você não se torna filho quando você vai morar no céu. A Bíblia diz assim, que ele veio para os que eram seus, os seus porém não receberam, porém todos quando receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Puxa vida, isso aqui era para você ficar feliz. Entende o propósito de Deus? Ele não veio para você, querido. Por isso que eu louvo a Deus todo dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me encaixou no teu propósito. Lembra que eu falei aqui na igreja que Deus não cria um propósito para você? O propósito dele é eterno, ele encaixa você no propósito dele. Ele não veio para você, ele veio para o judeu. Você vai ver daqui a pouco, eu vou falar da parábola da Cirofenícia, quando Jesus fala, não é para você. No plano de Deus, ele veio para os judeus. Os judeus não receberam, mas ele disse, todos quando receberam, serão feitos. Você é feito, você se torna filho de Deus, e a partir desse momento você é herdeiro. O filho não passa a ser herdeiro quando atinge a maioridade, ele usufrui da herança, mas ele já é herdeiro. A igreja tem que ter essa mentalidade, somos filhos de Deus, e somos filhos de Deus, somos herdeiros em Deus, e co-herdeiros com Cristo, já somos herdeiros. Agora nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer, amém? A Bíblia diz, 1 Coríntios 3, 22, no final do versículo, tudo é vosso, tudo é nosso, tudo é nosso. Eu começo a lembrar, quando Deus começou a falar comigo sobre isso, eu comecei a lembrar de algumas coisas que eu vivi na minha vida. Eu falei, puxa vida, alguém estava falando isso comigo. A igreja tomou um caminho, querido, mas tinha alguém falando, uma voz clamava no deserto. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, ele cantava assim, essa guerra não é nossa, é do Senhor, Ele já nos liberou, a palavra de vitória. Alguém estava pregando, mas a igreja resolveu tomar outro caminho. A igreja ainda não entendeu que ela é herdeira. A igreja precisa entender que ela é herdeira e precisa rapidamente amadurecer para usufruir dessa herança. Amém? Ó, Deus está falando isso aqui, hein, irmão. Dá tempo da gente correr para pegar. Pastor, a gente está usufruindo de uma herança. Irmãos, o que nós estamos usufruindo, a igreja está usufruindo hoje, não é nem, puxa vida. Lembra aquele tio Patinhas? Ele tinha uma casa cheia de moedas de ouro. A gente não usufruiu nem de uma rodelinha, nenhuma roelinha, nenhuma moedazinha daquilo que Deus quer fazer em nós. A Bíblia diz assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. É muito mais. É além daquilo que você consegue imaginar. Amém? É além. Mas muitas vezes nós somos como o filho da parábola do filho pródigo. Nós somos como o filho que ficou em casa.
Engraçado, né? Eu estava ouvindo o pastor pregando e ele falava que quando a gente vê Deus resgatando o filho pródigo, aliás, o pai resgatando o filho pródigo, a gente sempre vê a figura de Deus. Mas aí quando passa para o outro lado, a gente acha que não está representando Deus. Mas o pai da parábola do filho pródigo, ele está sendo Deus o tempo todo. Não só com o filho pródigo, mas com o filho que estava em casa. Quando o filho que ficou em casa, ele olha para o filho pródigo e vê que ele é honrado, ele diz: pai, o senhor nunca me deu um cabrito para poder churrasquear com os meus amigos. O senhor nunca me deu. O que o pai diz para ele? Eu não preciso te dar nada, tudo isso é teu. Diga assim para a pessoa que está do lado, diga assim: você não precisa pedir nada, tudo é teu. Pastor, eu estou começando a me achar. É para se achar mesmo. Tudo é teu. Uma das coisas que Deus nos deu foi governo. O governo dessa terra é teu. Eu não vejo a hora de chegar amanhã, porque eu fui ministrado hoje à tarde com essa palavra, e eu quero chegar amanhã, eu vou declarando tudo nessa rua aqui. Eu vou sair declarando amanhã, querido. Tudo é meu. Tudo é meu. Pastor, eu estou pensando, isso também é. Tudo é meu. Pedro diz: tudo é vosso. Amém? Mas às vezes a gente está em casa, querido, na presença de Deus, e a gente olha: ai, que cabrito bonito. Mas tem que pedir, mas vai que não é para mim. Às vezes, através da sua religiosidade, você ficou tão escondido, e aí você está vendo Deus abençoar aquela pessoa mais ingrata, aquela pessoa que não merecia ser abençoada, e você fica, em vez de você ficar feliz, você fica: eu sou crente há 20 anos, e Deus me abençoa igual abençoou aquele irmão que chegou faz 2 meses. Porque o filho pródigo, ele entendeu. Ele errou pegando a herança dele e gastando tudo, errou, mas ele sabia que a herança era dele. Ele diz: me dá a minha herança. Eu não estou falando aqui se é para esbanjar, eu estou falando que ele entendia. O filho que ficou em casa, ele não pediu nada, porque ele achava que ele não tinha direito. O filho pródigo sabia do seu direito e diz: me dá a minha herança. E o pai deu. Deus tem uma herança para você. Amém? Tudo aquilo que Jesus fez, você pode fazer. Tudo aquilo que Jesus tinha, você pode ter. Amém, irmão? Amém. 1 João 3:2, eu quero ler com os irmãos, porque é aquilo que eu disse, que às vezes a gente fica achando que a gente vai ainda ter uma herança quando a gente chegar no céu. Essa visão meio pentecostalizada. 1 João 3:22 diz assim: amados, se o coração não nos acusar, não é 3, o que eu falei? É 3:2, perdão. Amados, agora somos filhos de Deus. Aí ela diz assim: e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. O que nós vamos ser ainda não nos foi revelado. Como diz um pastor, vai haver algum upgrade na gente, alguma atualização disponível. Mas a Bíblia diz assim que nós somos filhos de Deus agora. Somos filhos de Deus agora. Pastor, quando eu morrer, eu vou ser filho. Não, você é filho de Deus agora. Você é herdeiro agora. Diga para a pessoa da tarde, diga assim: você é herdeiro agora. Agora, vamos usar o exemplo da mulher cirofenícia, da mulher cananeia. Ela chega para Jesus: Jesus, minha filha está terrivelmente endemoniada, me ajuda. O que Jesus faz? Fala com a vaquinha, né? Fala com a minha mão. Jesus não responde ela. E aí ela fala: Jesus,
Aí os discípulos vai, está pegando mal, Jesus. O Senhor precisa atender essa, ou manda ela embora, porque o Senhor não está querendo atender ela. Jesus olha para ela e diz assim: olha, vou falar uma coisa. Não é certo pegar da mesa dos filhos e distribuir aos cachorros. Alguém vai dizer: eu já preguei isso, Deus estava testando a fé dela. Não, Jesus falou aquilo que era real. Veio para os que eram. Jesus veio primeiro para o judeu. Ele diz: o judeu está em primeiro lugar. Por que ela recebeu a vitória? Porque ela foi tão tremenda que ela falou assim: olha, mas os filhos não querem. Eu me contento com as migalhas que caem da mesa dos filhos. A migalha que cai da mesa dos filhos, isso já é o suficiente. Por isso que Jesus amou aquela mulher. Não foi porque ele provou ela, é porque ela quis nem que fosse a migalha. A migalha da tua herança é possível curar endemoniado. A migalha da tua herança é possível transformar a tua vida, a tua família, restaurar a tua casa. A migalha da herança do Senhor. Mas o Senhor não te fez de cachorro, Ele te fez filho. Irmão, se a migalha curou a filha daquela mulher, o que nós não fazemos com aquilo que é real? Aquilo que é real. Mas ainda nós estamos como cachorros. Não é que Jesus chamou ela de cão, não. Jesus falou de cachorrinho, é um animal de estimação. Que a pessoa fala assim, que é da família, né? Não é? Essas pessoas colocam lá assim, a gente eu não coloquei porque não tinha carro na época. Mas você lembra daquela figurinha? Tinha o papai, a mamãe, o filhinho, o cachorrinho. O cachorro é alguém que está ali, alguém não, um animal que está ali, mas ele não é filho. Ele parece, mas não é. Ele não tem herança. Tem uns doidos aí que deixam herança para cachorro, já vi. Mas cachorro não tem herança, não. Ele não faz parte da divisão de bens. Por isso Jesus falou assim: você é um cachorrinho. Ela falou assim: mas eu sou cachorrinho e eu estou transitando aqui também. Eu também faço parte da casa. Irmão, que fez essa mulher? Ela falou: tá bom, eu sou cachorrinho. Você é um poodle. Eu sou um poodle, eu sou. Mas eu estou aqui no meio, ó. Se eu sou poodle, deixa eu passar, deixa eu ter trânsito livre, porque eu sou poodle, mas eu sou da casa. Eu não quero sentar na mesa, não. O Senhor me der o restinho do pão que sobra, eu como. Muitas vezes nós, como filhos, irmãos, não queremos o prato cheio e ficamos querendo nos colocar no lugar de cachorro, do animalzinho de estimação. Amém? Diga assim para a pessoa que está falando: você não é animal de estimação de Deus. Diga: você é filho. Então você precisa se colocar como filho. Você precisa crescer. Bate no ombro da pessoa aí, sem ser aquela que você falou, cansou de falar. Bate no ombro de outro e fala assim: você precisa crescer, rapaz. Você precisa crescer. Já viu aquele negócio da loteria? A pessoa ganha na Mega Sena 16 milhões. Eu já vi história de gente ganhando 16 milhões e acabou com tudo, não é? Aí alguém vai dizer assim: também esse dinheiro é amaldiçoado, capeta. Eu não vou, calma lá, não se assusta que eu não vou falar que é para jogar, não. Isso é jogo de azar mesmo. Aí os irmãos já fecharam: quer ver que o pastor vai falar que é de Deus? Não, mas não, a culpa não é que o dinheiro é do capeta, porque às vezes o patrão te paga com dinheiro de capeta também. Aí você santifica ele, não é assim? Não é? Mas por que a pessoa perde tudo? Não é só porque, vamos trabalhar que seja, vai, que o dinheiro seja do capeta. Eu não ligo, irmão, se alguém lá na Mega Sena quiser ofertar na minha vida, eu transformo esse dinheiro do capeta no dinheiro de Deus rapidinho. Mas não é o fato da pessoa cometer o jogo de azar somente. É o fato dela não estar preparada para receber aquele dinheiro. Porque não é só a loteria que faz as pessoas perder tudo. Tem gente que viveu a vida sem nada. Já viu a história do novo rico? Ele gasta tudo, perde tudo, porque ele acha que o dinheiro vai durar para sempre. E tudo passa pelos dedos. Deus não vai te dar algo grande se você não crescer, porque Ele sabe que você gasta tudo. Ele sabe que você vai pegar o dinheiro e vai gastar igual o filho pródigo, gastar com tudo, com mulherada e tudo. Ele não vai te dar herança.
Você precisa amadurecer. Amém, querido? Paulo, ele saía pregando nas regiões, ele pregava e dizia assim: olha, vocês ficam juntos aqui, ora, fica firme, que eu volto. Aí ele vinha, depois de um tempo, e voltava e dizia assim: ó, quem que está mais preparado? Ah, Timóteo, você vai ser pastor. Nota que Paulo, ele deixava a igreja sem liderança, porque Paulo entendia que era melhor a igreja ficar sem liderança do que colocar alguém imaturo, porque o imaturo faz perder tudo que foi ganho. Amém? Deus não vai te dar autoridade, Deus não vai te dar poder se você for imaturo. É melhor ficar sem nada. É melhor que essa terra apodreça do que Ele colocar nas nossas mãos. Amém, irmãos? Deus não vai te dar se Ele souber que vai te perder. Deus não vai te dar algo se Ele sabe que você vai se perder com isso que Ele vai te dar. Amém? A gente precisa crescer. Aí está a pergunta: como que cresce, pastor? Ah, já sei, lê a Bíblia, ora, jejua, né? A gente cresce quando a gente deixa Deus tratar com a gente. Nós estamos vivendo um tempo hoje que as crianças estão sendo poupadas de tudo. Tudo. As crianças são poupadas de tudo. Se cai, a mãe vem com uma águia. Eu disse isso que aconteceu isso aqui na igreja um tempo atrás. Caiu uma criança, veio duas mães. Opa, epa, upa, foi nada. Porque isso é o que o mundo está passando para a gente. Pastor, o meu filho está sofrendo bullying. Eu vou na escola resolver. Vou pedir para que tire ele daquela sala, coloque ele numa sala isolada. Primeiro que bullying não é uma palavra nova não, porque a minha avó dizia: para de bulinar. Já existe. É uma palavra francesa. Você não sabe se nós já tiveram contato com os franceses. Amém? E aí, as pessoas isolam para que a criança não passe nenhum trauma. E aí a gente olha para as crianças hoje de 14 anos, parece uma criança de 5. Um menino com 18 anos que era para ser homem, você não sabe ainda se ele quer ser restart, se ele quer ser, o que ele quer ser, porque ainda não criou uma identidade. Adormece cowboy e acorda hip hop. Não é assim os moleques de hoje? Por quê, irmãos? Porque a gente está guardando tudo. A gente já está prevendo as dificuldades. Então a gente vai tirando os obstáculos. Não, meu filho não pode passar por isso. Não, ele tem que passar. Pastor, o senhor vai ver quando tua filha nascer. Eu oro para Deus: não deixa que eu fique cego. Irmãos, a gente não faz ninguém crescer se a gente impedir as dificuldades. Às vezes você está orando: Deus me tira do vale de ossos secos. Não, Deus quer que você passe o vale de ossos secos, para que você cresça, para que você amadureça. E você amadurecendo, Ele te dê a herança. Nós estamos criando, queridos, nossos filhos para viverem com a gente, mas os filhos não é para viver com a gente. A Bíblia diz que eles são as flechas do alforje. Eles são para ser lançados. Você tem que preparar o seu filho. Eu estou falando espiritual e físico. Você tem que preparar para que ele vá, para que ele alcance aquilo que Deus tem para ele. Quando teu filho cair, chora com ele, mas não comemora. Quando cai não é comemoração, é tristeza mesmo. Eu caí, eu me ferrei. Irmãos, nós estamos criando uma geração que não sabe a palavra não. Conheço um caso na minha família que foi chamada a avó e a mãe. Irmãos, a criança tem poucos anos de idade e foi chamada na creche porque a professora disse assim: ele não sabe o que significa sim e não sabe o que significa não. Porque toda vez que o menino vai ser corrigido, a mãe ou a avó fica com dó. Deus, vamos abraçar, vamos dar amor.
Irmão, não prepara ninguém. Eu estou abrindo um parênteses aqui, amém? Glória a Deus. Você prevenido de cair não mata ninguém. A minha mãe não teve uma educação cristã exemplar, mas ela ensinou a gente que a gente tem que se ferrar mesmo. Pastor, que palavra forte. É essa palavra mesmo. Uma vez um menino, uns 2 metros de altura, eu sempre fui pequeno. Eu fui embora, entreguei minha prova no dia de prova, falei para o professor: professor, eu estou indo, não sei se eu vou vir na próxima aula. Na hora que eu acabei de falar no ouvido da professora, ela falou: Elias, eu lembro como se fosse hoje, Elias, você está colando, né? O Elias achou que eu tinha soprado no ouvido da professora que ele estava colando. E o Elias olhou para mim e falou assim, ó, aqui ó. Eu saí pelo portão da diretoria e falei: mãe, eu não posso ir para a escola. O Elias disse que vai me matar. Ela disse: você vai. Você vai. Eu disse: eu não posso. Eu fui para o pronto-socorro e disse assim: eu estou com a dor na minha garganta. O médico enfiou um palito lá, deve ter visto que não tinha nada de problema de garganta. Me aplicou uma injeção. Irmãos, eu sou acostumado a tomar bezetacil, mas a injeção que aquele homem me aplicou, eu não sei o que era. Eu tinha vontade de correr, eu tinha vontade de morrer. Eu suava, eu congelava. Eu caí na calçada do pronto-socorro e fiquei: Deus, eu entrego o meu espírito. Mas no outro dia eu disse: eu não posso ir no pronto-socorro. Eu não posso ficar em casa com a minha mãe bate. Eu fui para a escola. E eu com 13 anos de idade, irmãos. Isso parece ser tão engraçado, mas eu tinha medo de morrer. Porque eu tinha visto na minha sala uma menina esfaquear a outra com estilete. Não era brincadeira para mim na época. Hoje eu dou risada, mas aquilo era apavorante. Eu disse: Deus, vai à frente. Quebrando o coração do Elias. 13 anos de idade, eu falei: eu tenho que orar. Eu aprendi a orar. Eu falei: Deus, toca no Elias. E entrei. Minha avó ensinou quando a gente passasse do lado de um cachorro bravo, a gente tinha que falar: São Brás, São Brás, São Brás. E eu quase que eu falei São Brás, mas eu falava: Jesus, Jesus, Jesus. O Elias veio na minha direção. É aquilo, essa guerra não é nossa. Ele chegou e disse: tudo bem? Eu falei: tudo bem. Achei que a conversa ia continuar, mas ficou só no tudo bem. Eu disse: tá, beleza. E fui para aula. Até o final da que série que eu estava, não lembro. Até o final daquela série, o Elias foi meu amigo. Sabe o que é isso, irmão? Eu aprendi a orar. Mas se minha mãe dissesse: não, filhinho, fica em casa, eu vou falar com a diretora, o meu filho está sendo ameaçado, eu não ia aprender a orar. Cuidado para você não privar seus filhos daquilo que é para crescimento na vida dele. Tem coisa que você falou uma vez, ele não quer saber de te ouvir. Deixa que vá. Deixa que vá. Pastor, sofre. Por isso que nessa hora tem que entrar o pai. Mãe, vou te falar uma coisa séria. Mãe não prepara filho. De jeito nenhum. Desculpe as mães, mas mãe não prepara filho. Primeiro que ela não quer nem que o filho vá embora, não é? Ela acha que o filho sempre vai ficar ali. E eu estou vendo uns jovens aí de 20 e poucos anos dentro de casa. Gente, eu estou arrancando o cabelo da cabeça. Isso não é normal. Aí eu pergunto para eles assim, fala assim: Gabriel, quem passa a roupa? Minha mãe. Quem faz a mala? A Rosemary. Irmãos, nós estamos num tempo onde os filhos não estão sendo preparados para sair fora. Seu filho é águia, não é pardal. Deus quer que você mande eles para lançar voo. Pastor, mas meu filho não quer voar. Aí entra o pai. Aí o pai vem e diz: você não quer voar? Voa. Voa agora.
Irmãos, engraçado que ninguém quer voar, mas todo mundo quer namorar, quer beijar, mas é tão pequeno. Irmão, se tem idade para isso, então é a idade de amadurecer. Pastor, tudo eu estudei, a internet, o Dr. Google me falou, tudo tem uma fase. É, verdade. Mas você é esperto, você é esperta. Quantas fases a gente passa no jogo? Não deu tempo de chegar na fase? Se a criança, o adolescente, o jovem quer atropelar a fase, também atropela você. Irmãos, eu vim para cá, eu não tinha estrutura, eu nunca tinha saído dentro de casa. Meu pastor falou assim, você vai para Nova Andradina? Eu falei, eu vou. Irmãos, não foi fácil. Mas se eu chegasse e falasse, não estou preparado hoje, e amanhã não estou, eu não ia crescer. Vou dar um exemplo aqui da nossa igreja, já estou encerrando também. A nossa igreja, durante 7 anos, foi mantida pela sede. Não é algo que precisa esconder, mas aqui a nossa arrecadação sempre foi baixa. E eu oro para que Deus abençoe vocês, para que vocês elevem isso. Amém? E aí a gente não conseguia. O pouquinho que eu arrecadava, eu mandava para lá para juntar, para eles pagar o aluguel, que era caro, pagar programa de rádio. A gente pagava R$600 por mês de programa de rádio, na época era uma fortuna. O meu salário. E um dia o meu pastor me chamou lá em Jales. Ele falou, vem aqui. É pertinho, né, irmãos? Eu fui. Ele disse assim, olha, Altair, eu tenho uma notícia boa para te dar. Eu falei, meu Deus, o que será? Ele vai dar um dinheiro para mim construir uma igreja, né? Ele falou assim, a partir do ano que vem, Nova Andradina está se emancipando. Mas ele falou com uma tanta felicidade. Eu vou te falar o que significa emancipação. Isso é o que você precisa fazer com o seu filho. É você falar para ele, te vira. Eu fico de longe orando por você. Solta a cobertura espiritual. Mas meu pastor estava dizendo, olha, a partir do ano que vem eu não vou dar R$1. Eu vou orar, nós temos uma aliança. Eu não te dou mais R$1. Irmãos, eu entrei em crise de existência. Ele falou para mim no domingo. Aí sabe o que ele falou? No domingo você prega na sede. Mas sabe o que eu preguei? Como suportar quando alguém... eu preguei. Quando alguém te faz sofrer. E eu, no meio da pregação, eu falei, eu estou passando por isso hoje, irmãos. Abri a boca. Falei, vou tocar nele, né, irmão? Vou tocar, ele vai falar, não, vamos pensar direito. Aí eu fui embora e disse assim, eu estou muito feliz, Altair, que Nova Andradina está se emancipando. Falei, não desistiu disso. Irmãos, eu e a pastora viemos de Jales aqui chorando. Irmãos, sabe por que eu chorava? Não era por conta do meu salário não, porque até hoje, muitas vezes eu abdico do meu salário. Eu não tenho dificuldade com isso, abdico muitas vezes do meu salário. Mas é porque a igreja não ia ter condições de pagar aluguel. A entrada da igreja não pagava aluguel. E eu vim, e o pastor, e ele disse uma palavra para mim, ele falou assim, Deus que sustentou você até agora, continuará sustentando, e isso vai ser bênção. E eu não conseguia ver que era bênção, irmão. Eu não conseguia ver. Eu precisava ter uma certeza, não é assim? A gente precisa ter uma certeza, gente, que você vai conseguir pagar. E aí a gente foi, na marra danada, conseguimos pagar aluguel. E a pastora ficamos comendo ovo e hambúrguer. Ovo e hambúrguer. Quando o filezinho estava na promoção, a gente comia filezinho de frango. E aí a gente pagou aluguel um mês, no outro mês, no terceiro mês, alguém falou para o pastor que estava vendendo aqui nessa região um terreno parcelado. Aí ela falou para mim, eu falei, meu Deus, a gente não está aguentando nem pagar o aluguel. Irmãos, quando a igreja foi emancipada, a gente conseguiu comprar esse terreno. Eu comecei a ver, eu falei, amor, você viu o que o pastor falou? Que Deus ia nos levar a um novo nível. Irmão, por que eu estou falando isso? E nós construímos, não pensa que é qualquer igreja que constrói, não, irmão, não amarra nada.
Gente de Rondônia ofertou aqui, do Japão, daqui da igreja, gente que você falava assim, não, isso aí não vai ter condições, foi lá e entrou no projeto Neemias, abençoou, e abençoou até hoje. Irmãos, Deus nos deu vitória. Eu vou te falar, sabe o que aconteceria se ele pagasse, continuasse pagando? Ele ia estar pagando até hoje. A igreja já estaria pagando aluguel até hoje, porque a gente não ia crescer, a gente não ia ser motivado a orar, a fazer propósito, a jejuar. Quantas vezes, quem veio orar aqui nesse terreno? Quantas vezes nós viemos rodear aqui? Rodeava 7 vezes. Cada vez que eu vinha, eu gastava 2 litros de óleo aqui dentro. Não tinha nada. Tudo mato e a gente jogando, e orando, e marchando, e declarando. Aí vinham os enviados do capeta e diziam assim, ah, que lugar ruim, né? Uns irmãos de umas igrejas elite, sabe que aqui na igreja tem, aqui na cidade tem umas igrejas top. Assim, que topo que eles estão, se é do raio que o parta ou do que é. Falaram assim, ah, e vocês vão alcançar bastante gente dali, né? Aquela região mais, naquela periferia. Eu falei, a igreja vai encher da periferia. Porque de certo não é bom para eles, né? Ao ponto de crente chegar para mim e falar assim, ah, eu fiquei sabendo que uma mulher vai lá na igreja de vocês. Ah, é uma assim que usa um shortinho curto, toda maquiada, toda cheia de tatuagem. Eu acho que é da igreja de vocês. E a pastora falou, com certeza é, porque ela tem um monte de gente assim. Uns enviados mesmo. Mas tinha irmão do nosso lado, e tem até hoje, que olha e fala assim, pastor, que lugar lindo, né? Lugar gostoso, que bênção, que bênção. Isso aqui dentro de pouco tempo, irmão, isso aqui vai estar dentro do centro de Nova Andradina. Eu já determinei que o centro não cresça para lá, cresça para cá. Não deixe, voltando a falar de filho, não sei nem por que comecei nisso, mas vamos lá. Não queira poupar seu filho. Você, pai, vai lá e fala com teu filho. Chame ele para conversar. Fala assim, ó, você ficar reclamando, chorando para sua mãe, fala isso com ele. Fica chorando que você não tem tênis, eu vou te dar uma surra. Você usa o tênis, porque o filho é assim, ele não vai, papai, eu preciso de um tênis, porque ele sabe que o pai vai falar assim, vai, usa esse, ô vagabundo. Ele vai na mãe, ai, é que saiu um tênis agora, que agora está usando, que não sei, um tênis que tem, não sei, acho que é R$200, R$300, não sei. Aí a mãe vai trabalhar com aquele negócio, o tênis. Então chama o seu filho, dá uma chamada nele e fala, para. A gente tem que aprender, queridos, que a gente tem que ensinar os nossos filhos para voar. Senão você vai, você sabia que você vai morrer? Você que é pai, você sabia que você vai morrer? Sabia? Eu falei hoje para a pastora, eu falei, amor, você está vendo o sofrimento que você está passando? Porque não é fácil gerar. Eu falei, a Maria Clara vai passar por isso. E não adianta, irmão, tem que preparar porque vai passar. Deus quer, para encerrar aqui, Deus quer te colocar em zona que tira você do conforto. A gente gosta de ficar na zona de conforto, né? E Deus então abala as nossas estruturas para te fazer crescer, porque Ele quer dar sua herança, mas Ele não vai dar enquanto você não crescer. Isaías era profeta. Chama o profeta. Vinha Isaías, todo arrumado. Chamou o profeta, vou orar. Mas ele diz, no ano, ele já era profeta. Ele diz, no ano, Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele estava sentado num alto e sublime trono. Isaías só viu o Senhor quando morreu o rei Uzias. Através das lutas, através das dificuldades, Deus te faz crescer, amém? A Bíblia fala de José. José era um sonhador.
Um homem que tinha promessa de Deus, mas ele não recebeu essa herança. Ele continuou sendo irmão, ele continuou sendo perseguido. E ele foi, através de um enredo, ele foi levado à prisão. Lá na prisão, o copeiro teve um sonho, e o padeiro também, e ele revelou. E o copeiro foi liberto, foi livre da prisão. E a Bíblia diz logo que o copeiro foi livre da prisão, ele esqueceu de José. Como que alguém, irmãos, te faz um milagre tão extraordinário, você esquece? Não tem jeito. Pastor, como que ele esqueceu então? Deus colocou o dedo na memória dele, se esqueça de José. Credo, pastor. José precisava ficar lá na prisão. Sabe por quê, irmãos? Se ele saísse logo da prisão, ele ia, primeira vez que ele ia ver os irmãos, ele ia patrolar os irmãos e falar assim: olha, eu vou mandar todo mundo pro inferno agora. Vou matar esses irmãos que me perseguiram. Mas ele ficou na prisão. Chorou uma noite, chorou outra, ficou amargurado uma noite, ficou outra, e foi tratando. O Espírito Santo foi tratando. 2 anos depois, o copeiro lembrou. Como que alguém que não lembra de algo que aconteceu agora vai lembrar de 2 anos? Deus sopra no copeiro. Lembra de José. E José vem, calma. E se tornou governador do Egito. A família vem, e ele é brando. Restaura a família. Deus não vai te dar herança para você se acabar. Deus não vai te dar herança para você morrer por meio dela. Amém? Nós precisamos amadurecer. Precisamos nos entregar ao cuidado de Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus 5:2 que o Senhor diz assim: vocês já eram para ser mestres, mas vocês ainda estão tendo que ser ensinado coisas básicas. Irmãos, nós precisamos crescer, amém? A pessoa está do lado e diz assim: você precisa crescer. Olha para ele e diz assim: para de ser aquela criancinha mimada que bate o pé, que embirra. Amadureça. Acontece alguma coisa errada na tua vida, é o capeta, porque Deus permitiu. É o capeta, porque Deus permitiu. Eu não quero mais, Deus. Amadureça. Cresça. O apóstolo Pedro disse assim: desejai o leite puro, genuíno espiritual. Leite genuíno espiritual. Desejai. Deseja algo puro. Você sabe que o problema da nossa igreja brasileira não é a comida é boa. Irmãos, eu não estou falando aqui para a glória minha, para a glória de Deus. Aqui nessa igreja é uma comida forte aqui. Não é comida fraca não. Essa palavra aqui, isso aqui não é para pregar lá. Eu não posso. Eu ia falar a placa, eu não posso. Não é. Se pregar, não entenderiam. O que está faltando não é alimento, está faltando é fome. Amós diz que chegaria o tempo em que muitos teriam fome. Não fome de comida, mas fome da palavra de Deus. Tenha fome da palavra de Deus. Queira comer alimento sólido. Para de querer ouvir aquelas palavrinhas manjadas. A vitória é hoje. Para, porque isso não dura. Quantos crentes eu já vi impactados numa palavra de vitória e passar uma semana, cadê a palavra de vitória? Porque não firma ninguém, não consolida ninguém. Passa. Queira ser diferente, queira ser curado, queira ser transformado, queira ser regenerado. Supera, irmão, supera as crisezinhas. Ai, pastor, eu venho na igreja, mas eu não gosto da irmã. Eu não gosto do irmão, eu não gosto do irmão, eu não gosto da irmã. Supera, cresça. Eu sou pastor, não é? Vocês são minhas ovelhas, não é? Tem hora que eu não suporto as minhas ovelhas, gente. Você acredita nisso? Tem umas ovelhas minhas que eu falo: Jesus, só se eu quebrar as pernas dela. Não é?
Mas eu supero isso, irmão. A Bíblia fala assim: os fortes sustentam os fracos. Para de gastar tempo. Isso aí é coisa de gente pequena. Que quando o irmão faz uma coisa, o irmão fez um negócio errado. Aquelas criancinhas dedo duro. Glória a Deus que eu conseguia governar minhas irmãs. Porque eu quero o dedo duro. Nunca teve negócio, mas já vi crianças que a mãe fala: quem fez isso? Foi o fulano. Supera isso. Não quero achar culpado da tua vida. Meu irmão não gosta de mim. Não quer, cresça, evolua. Eleve o nível. Cresça. Amém? E aí quando você amadurecer, às vezes tem alguém amadurecido aqui já, maduro. Mas quando você amadurecer, Deus vai te dar herança. Você vai parar de viver como cachorrinho. Amém? E para encerrar, se coloca de pé, por favor. Para encerrar, eu deixei meio aberta a palavra aos pais aqui. Marido, seja autoridade na tua casa. Seja autoridade. Não entregue. Eu estou falando para os futuros também, tá? Não entregue a sua responsabilidade para sua esposa. Sua esposa não tem condição. Não tem condição. Não tem condição. Meu pai, ele era um alcoólatra, sabe? Mas meu pai nunca me tratou como menino. E isso foi tão bom para mim, irmão. Foi tão bom para mim. Meu pai nunca me tratou como menino. Até na surra, ele dava surra de homem. Ai, pastor, coitadinho. Não, irmão, foi bênção para minha vida. Glória a Deus. Não me arrependo, não. Poderia ser melhor, mas amém. Deus me treinou no paulada, foi na paulada. Cada correção que você não dá agora, fica pendente no futuro. Eu cedo, minha mãe chegou para mim cedo, novo. Ela falou: sua irmã, suas duas irmãs estão casando. Você vai fazer o quê? Eu não sei. Ela disse: você vai trabalhar. Não é que eu até os meus 16 anos não trabalhava, não. Porque eu pequenininho, a idade do Arthur aí, eu carregava um banquinho para minha mãe pular o muro para tratar de porco. Eu segurava a mangueira de lavar mangueirão. Eu estou falando, não é que mangueirinho que tem por aí para os sítios aí não, que tem 2, 3 porcos não. Estou falando de 2.000 porcos. Eu lavava tudo. E a mangueira, eu tinha que me inclinar para frente, porque a mangueira, eu era menor que o Cauã. O Cauã era mais gordo do que eu. Eita, pastor, então o senhor era magro? Eu era. Eu ia aqui me inclinar, que a mangueira me levava. Mas quando eu fui para a cidade, só depois de 16 anos que eu podia trabalhar. E minha mãe falou: chegou a hora, seu presente. De 16 anos, vai trabalhar. E eu fui. Não foi fácil, mas eu que fui. Não tinha esse negócio de minha mãe falar assim: meu filho veio trabalhar. Não, vai lá. Eu falei: mãe, mas como que eu falo? Ué, fala que você veio ver o serviço. Eu vim ver o serviço. Só que com 18 anos de idade, vocês conhecem a história? Com 18 anos de idade eu comprei meu primeiro carro. Eu não vi motor, eu não vi nada. Mas eu tinha uma coisa que eu fui ensinado, que eu tinha que tomar as minhas decisões. E o rapaz falou assim: eu estou vendendo, diz eu compro. Meu pai, eu cheguei no carro e falei: pai, que eu comprei 18 anos, gente. Eu cheguei, pai, eu comprei essa máquina. Ele disse: meu Deus do céu. E eu tinha um negócio, eu falava: Deus, será que eu fiz um negócio errado? Aí eu comprei, e um dia nós precisávamos ir de Jales para São Paulo, estudar 600 quilômetros. E andar lá, irmão, no Marginal Pinheiros, lá dentro. Eu falei: vamos com o meu carro. Meu pai tinha um Fusca, eu estava estocando ele, entendeu? Aí ele falou: mas você tem que levar na oficina, que esse carro aí não sei se chega. Eu falei: Deus, me honra, Deus. Me honra, eu tomei uma escolha aqui. Fomos na oficina, o mecânico olhou, o carro era feio mesmo por fora. A hora que ele abriu o capô do carro, ele olhou e falou: que motor.
Meu pai começou a ficar vermelho. Falei, vai. Aí, pá! Desce carreira. Tal. Aí o mecânico chamou outro. Vem cá. Olha que... Era um motorzinho AP. Pensa no motor, irmãos. Redondo. Aí, olha que motor. O cara falou, nossa, esse motor caberia até num carro mais novo. Que motor é esse? Meu pai foi ficando envergonhado. Aí eu falei, então vamos para São Paulo. Ele disse, eu vou dirigindo. Eu falei, não, esse carro não. Ué, eu que comprei. Irmãos, sem tirar do carro, eu me espiquei lá dentro de São Paulo. Eu falei, eu dirijo aqui tranquilo. Eu chorava quando chegou lá no trânsito. Rapaz, pega aqui. Ele falou, não, agora você vai, agora você termina. Porque eu fui ensinado. Mesmo um pai doido, alcoólatra, me ensinou que eu tinha que crescer. Ensina o teu filho a crescer. Discipulado. Eu oro para que todos que são meus discípulos cresçam. Eu não oro para ninguém ficar agarrado em mim não, gente. Vai, sai fora. Não me pega. Se um dia eu for muito famoso aparecendo na televisão, pelo amor de Deus, não venha enxugar o meu suor. Pelo amor de Deus. Irmãos, vai, cresça, caminhe, desenvolva. Pastor, e se eu errar? Oh, meu querido, é bom errar. É bom, às vezes você faz uma coisa errada, você aprende depois. Amém? Acho que eu nunca preguei uma palavra tão franca igual essa. Amém? Fecha os seus olhos. Senhor Deus, nos ensina a crescer. Oh, Randa Komanai, nos ensina, Senhor, a conquistar a nossa herança. Sabemos que não há necessidade de fé somente. Não é só a fé, mas é também, Senhor, a maturidade. Queremos crescer, nos ensina a crescer, Senhor. Nos leve a caminhos, Deus, que nós saímos da nossa zona de conforto. Mexe com a gente, Senhor. Não permita que nós ficamos, Senhor, na zona de conforto, aonde não há crescimento, aonde não há, Senhor, evolução. Leva-nos, ó Deus. Leva-nos. Amém? Eu tenho que contar só mais uma coisa. Eu estava orando aqui, não podia deixar de contar. Quando o meu pastor me enviou para cá, faz 10 anos que eu estou aqui. Eu nunca tinha pastoreado em lugar nenhum. E quando ele me enviou, eu falei, esse homem é doido. Eu nunca tinha pastoreado. Eu falei, como que eu vou lidar com esse povo? Ele falou assim para mim, você vai ficar 2 meses. Passou um mel na minha boca, 2 meses, faz só 10 anos que eu estou aqui. 2 meses. Chegando aqui, irmãos, eu fui trabalhar com... Pensa num missionário mais encardido. Um homem que feriu a minha fé, que desagradou o Senhor. E eu olhava e dizia, Deus, que o Senhor me colocou para trabalhar com um homem desse, louco. E Deus dizia para mim, para te tratar. Irmãos, eu aprendi a crescer. Deus me colocou que nem um mamão verde embrulhado no jornal, enfiou no forno e diz, amadureça agora. Eu tinha que ter mais tempo, mas Deus não tinha tempo. E Deus me fez amadurecer. Coisas que aconteceu no meu ministério nesse pouco tempo, eu converso no mesmo nível que pastor que pastoreia há 35 anos. Tudo que Deus fez na minha vida em tão pouco tempo. Amém? E basta a gente querer crescer. Não se preocupe com um jeito de Deus fazer. José não questionou Deus nunca. Às vezes eu te levo para a prisão, te levo para ficar lá um pouquinho, mas é porque Ele quer que você cresça. Ele não quer que você seja um elefante de circo, não, irmão. Já viu elefante de circo? Amarra elefante de circo na cadeira plástica. Eles amarram o elefante de circo no mastro do circo. Você já viu a força que o elefante tem?
Mas por quê, irmãos? Porque quando ele é pequeno, ele amarra ele num toco. E ele tenta sair, ele não consegue. No outro dia ele tenta, até o dia que ele não tenta mais. E ele sempre acha que aquela corda significa que ele está amarrado. O diabo, ele tenta fazer isso. Ele põe uma cordinha em você, e você tem a sensação de que você está amarrado. Você é filho, querido. Você é filho. Pica o pé nessa corda. Sai fora, Satanás. Eu quero a minha herança. Amém? Nós vamos para os dízimos e as ofertas. Você que vai ofertar hoje, dizimar, pega a sua oferta na sua mão. Enquanto você vai se preparando para ofertar, agosto nós não teremos escola bíblica. Amém? A escola bíblica entrará no período de férias. Então, agosto nós não teremos escola bíblica. Volta em setembro. Amém? Uma coisa que eu preciso falar da salinha infantil. Pastor, alguns irmãos já doaram, não mexeu ainda. A gente já recebeu de doação telha, tijolo, areia, um pouquinho de cimento. Eu preciso ainda de pedra, de ferragem. Pedra tem um pouco aí. Eu preciso de ferragem. Tem algumas coisas que eu preciso para fazer o alicerce. Então eu estou aguardando, irmãos. Pastor, compra lá. Está meio difícil. Mas se eu tivesse, eu comprava. Eu estou aguardando. Pastor, o senhor não fez ainda? Vai fazer. Só estou aguardando, organizar. Amém? Para ter condição de fazer. A gente precisa de umas ferragens. E não tem jeito. Precisa da ferragem, é a primeira coisa para fazer. Não tem o que fazer antes. Então não é que não vai fazer. Vai fazer. Amém? Vai fazer. Você que doou, pastor, eu quero que entrega. Me liga para marcar o horário. Não dá para ligar para mim e falar assim, agora, que eu sempre estou fazendo alguma coisa. Marca o horário. Quiser passar meu telefone para o material de construção, eu conheço quase todos. E eles também me conhecem, eles sabem, eu coloco eles no lugar rapidinho para fazer a entrega do jeito que eu quero. Então, se quiser, é mais fácil que eu resolvo. Então, essa questão, a gente quer fazer a salinha, mas não fez ainda porque faltam algumas coisas. Todo sábado está tendo reunião de meninos e meninas, moços e moças aqui na igreja. Que hora que é? 3 horas? 3 horas da tarde aqui na igreja, tá? Gabriel e a Rose estão cuidando disso. Outra coisa, eu não falo muito aqui na igreja, mas a igreja tem um grupo no WhatsApp. Quem não é adicionado, quiser que adicione, fale com a Rose. A Rose cuida do grupo da igreja. Fale com ela para adicionar você. Amém? Para a gente compartilhar algumas coisas. Está meio parado lá, mas a gente dá uns bom dia, boa tarde, boa noite. E é uma benção. Outra notícia maravilhosa. Quinta-feira, agora, dia 2, vai ter uma bênção chegando. Maria Clara vai nascer. Amém? Vai ser uma bênção, né? Ore pela vida da pastora para ficar bem, tranquila, né, irmãos? Aguentar, né? Ore por mim também. Quer fazer uma coisa boa para mim? Ora assim, fala assim, Senhor, não deixa o pastor ser babão. Todo mundo fala assim, pastor, você vai ser babão. E eu repreendo na hora que fala isso. Que eu não quero, irmãos, não quero. E aí é bom que eu estou aqui no púlpito, aqui, ó, gravado. Que aí vocês vão falar, pastor, o senhor falou, pode falar. Amém? Tem um negócio que eu já deixei separado, cadê? E, ó. Não quando for pequena, né, irmãos? Mas eu só vou mostrar para ela saber que isso aqui está separado há alguns anos já. Pá, eu não quero usar, mas se houver necessidade. Pastor, o senhor empresta? Não, isso aqui eu não posso emprestar, mas você pode mandar seu filho que eu uso. Você me autorizando, eu faço qualquer negócio. Amém? Não tem dó de bater, ainda mais no filho dos outros, né, irmãos? É tão gostoso. Amém? Então, quinta-feira, a Maria Clara chega. A pastora vai entrar de manhã, acredito que pela parte da manhã mesmo, às 9 horas da manhã. Eu também vou me internar junto lá. Eu vou assistir o parto, tudo. Acho que eu consigo, firme. Vai ser lá para as 9 horas da manhã. Amém? Outra coisa, uma conquista da igreja. Como eu falei, 3 anos atrás a igreja foi emancipada.
E para a glória de Deus, nós conseguimos resolver a questão institucional da igreja. Foi registrada a igreja essa semana, concluiu o registro, CNPJ, contabilidade. Isso não está fácil fazer hoje. Essas coisas só o estatuto, irmã, coisa de doido. Hoje em dia tem questão de viabilidade. Se nós tivéssemos vizinho, a prefeitura veio aqui fazer uma vistoria. Se nós tivéssemos vizinho, ia perguntar para o vizinho se ele aceitava que tinha igreja aqui. Então, graças a Deus, nós colocamos a igreja no lugar. Quando foi construído, eu falei, olha, eu construo só no lugar que for comercial, para justamente não ter esse problema. Mas deu tudo certo. Passou pela prefeitura, passou pelo Ministério da Fazenda. Está tudo certo, regularizado, bonitinho, redondinho, amém? Para a glória de Deus. É uma coisa que a gente precisa, às vezes a gente acha que não precisa. Por exemplo, essas cadeiras, nós precisávamos comprar e nós não tínhamos ainda o CNPJ. Deus abençoou, um pastor emprestou o CNPJ e nós compramos. Então, agora está resolvido, uma bênção para a glória de Deus, amém? Vamos ofertar. Você que está com o seu dízimo na sua oferta, cadê o Gabriel? Vem aqui. Senhor, abençoe quem for ofertar, abençoe quem for dizimar, derrame a bênção do Senhor, derrame a graça do Senhor, em nome de Jesus. Pode colocar um louvor aí para mim. Glória a Deus. Dê a mão para a pessoa que está do teu lado. Eu não quero ser o centro. Deus quer te dar a herança que Ele tem para você. Se posicione. Eu não quero os cresça. Ore durante essa semana. Enquanto você não receber, ore, Senhor, me madureça. Me faça ser maduro. Me faça crescer na fé. Tira meus medos. Se você está orando para Deus tirar o seu medo de altura, sabe onde Ele vai te levar? Nas alturas. Aguente o tranco. Deus quer tratar com você. Deus quer te curar, te transformar. Aleluia. Senhor, cura-nos, ó Deus. Cura a tua igreja. Tira, Senhor, os medos dos seus filhos, os receios. Senhor, que eles cresçam, Senhor, no Senhor. Que eles amadureçam, Senhor. Eu declaro que não há crianças aqui, Senhor. Não há recém-nascidos aqui, mas existe aqui filhos preparados para herdar aquilo que o Senhor tem. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos viver a plenitude do Teu reino. Nos leve, ó Deus, a um nível mais profundo. Nos leve, Senhor. Não permita, Senhor, que nós venhamos ser uma igreja alienada na religião, na denominação, mas que nós possamos, Senhor, evoluir no Senhor. Pai, ter a patente de filho, Pai, interinamente, ó Deus, em nome de Jesus. Que nós não sejamos, Senhor, aquele filho, como diz a Tua palavra em Gálatas, que é dono, mas continua sendo como escravo. Nós queremos ser filhos, e filhos que usufruem da herança do Senhor. Eu declaro, Senhor, amadurecimento na vida dos Teus filhos. Que os Teus filhos cresçam, Senhor, em nome de Jesus. Que eles saiam, Senhor, do estágio de maternal. Ó Deus, que eles vão, Senhor, para comidas sólidas. Que eles recebam, Senhor, e cresçam no Senhor. Senhor, eu declaro que o Teu Espírito Santo vai fortalecendo, dando ânimo para eles, para que eles cresçam no Senhor, para que eles evoluam no Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que sai daqui, Senhor, homens de Deus. Eu declaro que sai daqui mulheres de Deus, cheio do poder, cheio de autoridade no Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te faça crescer. Amém? Em nome de Jesus.